Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Power BI. Meu nome é Karine Lago e eu já quero começar te perguntando se você está preparado para desenvolver um dashboard do início ao fim comigo. O assunto de hoje é Bolsa de Valores, que eu sei que vocês gostam bastante. E essa aula é para responder uma dúvida de um aluno nosso, chamado Daniel Fulvio. Ele falou o seguinte: trabalho no mercado financeiro e gostaria de fazer um exemplo de gráfico de ações diário de informações de ativos específicos mais ou menos igual ao da página de busca do Google. E o que o Daniel está se referindo é esse gráfico daqui. Fui no Google, pesquisei por VEG3 e aqui nós temos as informações da VEG com a última cotação, a variação dela, a data dessa última cotação e as suas informações em períodos. Eu acho que a principal dúvida dele está aqui em 5 dias, 1 mês, 6 meses, year to date, e nós vamos fazer exatamente isso dentro do Power BI. A única informação que eu não vou considerar será a 1 dia, porque aqui nós temos informações intraday, ou seja, cotações que aconteceram durante o dia. Como o Daniel precisa apenas de informações diárias, eu vou considerar de 5 dias até o máximo. Mas não faremos só esse gráfico, também essas informações aqui embaixo, de abertura, alta, baixa, e trazer as informações possíveis de acordo com a base de dados que nós vamos utilizar, que será o Excel. É isso mesmo que você ouviu, eu escolhi uma fonte que dá para você fazer esse dashboard junto comigo, sem precisar pagar por uma API, que traz essas informações detalhadas. Esse vai ser o Excel que vamos utilizar. Eu tenho várias ações separadas em planilhas e para buscar as informações, utilizei a função histórico de ações, que já tem uma aula aqui no canal mostrando como que faz. Você vai conseguir utilizá-la se tiver o Office 365 atualizado. Coloquei a Go4 como a ação que eu quero retornar nessa planilha específica e depois as informações de data. Sempre vou buscar de 1/1 de 2010 até dia 31/12 de 2021. Eu já sei que vocês vão me perguntar se poderia fazer essa data dinâmica. E sim, poderia. Colocar aqui um hoje, apertar Enter e você ainda assim vai ter as informações. Hoje é dia 26/2, então nós temos até essa data. Mas também temos outras informações aqui. Além do período, nós também temos a abertura, o fechamento, a alta, a baixa e o volume, que foram buscados por meio desses argumentos. Essa planilha, que será a nossa base de dados do desenvolvimento, pode ser obtida no primeiro comentário fixado aqui embaixo. E eu também vou deixar o link do vídeo do histórico de ações para você aprender a fazer isso do zero. E lembre-se novamente que você precisa ter o Office 365 atualizado. Vamos analisar um pouco as informações no geral. A abertura é o preço que essa ação abriu nessa data, o fechamento é quanto ela fechou. Essa é a coluna principal que vamos utilizar nas informações lá no Power BI, mas nós vamos trazer todas elas. O alto foi o preço mais alto nesse dia e o baixo, consequentemente, o mais baixo. E o volume é quanto desse papel foi negociado. Eu tenho essas mesmas informações nesse formato para todas as ações aqui embaixo. Por exemplo, a VEG3 aqui, nós temos uma abertura de 4,40, bem diferente da Go4, mas utilizando a mesma técnica com o mesmo formato. E aqui, no final, nós temos uma tabela diferente, chamada resumo, porque nessa histórico de ações, eu não tenho todas as informações que precisamos para colocar no nosso desenvolvimento. Então aqui eu utilizei uma técnica diferente, que foi a tipos de dados. Eu vim em dados e depois utilizei ações. As informações diferentes que conseguimos obter é a capitalização do mercado, a sua descrição, 52 semanas de alta, que é o preço mais alto nessas 52 semanas, a de baixa, ações em circulação e muito mais. Essa técnica também foi ensinada aqui no canal e eu vou deixar o link desse vídeo no primeiro comentário fixado também para você aprender. Mas tudo isso já está desenvolvido se você quiser simplesmente aproveitar essa base que eu já construí para desenvolvermos o dashboard. Então, o próximo passo é ir lá para o Power BI. E para isso eu vou fechar esse arquivo, porque ele não pode estar aberto. E com o Power BI em branco, vamos fazer o primeiro passo, que é importar essas informações. Eu vou vir em obter dados, depois Excel, e vou buscar pelo arquivo que está nessa pasta, clicar em abrir. Eu vou esperar a navegação abrir e relacionar todos os objetos que eu consigo trazer. Ele me mostra uma tabela chamada Resumo Empresas, que é aquela informação inicial que nós conversamos. Depois, a BEV3, com todas as suas cotações, abertura e fechamento, como eu te mostrei anteriormente. Só que elas estão todas separadas. E eu preciso juntar todas essas tabelas de cotações individuais diárias em apenas uma planilha. Não consigo fazer isso aqui por enquanto. Portanto, eu vou fazer o seguinte. Vou clicar em ABEV3, só isso, e depois transformar dados. Fique tranquilo que nós vamos buscar todas as informações. Eu estou fazendo isso simplesmente para fazer uma conexão inicial ao Excel.
Depois de clicar em transformar dados, o Power Query foi aberto e eu vejo aqui apenas a cotação da BEV3. Lá na direita, temos algumas etapas aplicadas que o Power BI faz automaticamente. Nós pedimos para ele conectar a BEV3, mas eu quero todas aquelas ações. Portanto, eu vou tirar a tipo alterado, a cabeçalho e a navegação e vou ficar apenas com a fonte, que é simplesmente a conexão ao arquivo. E aí você tem que ignorar o que está escrito aqui de ABEV, porque não é mais ABEV. Aqui nós teremos todas as cotações. Eu vou colocar sem acento e sem o cedilha. Eu vejo a GOL até a MDia e também as outras duas informações de resumo que eu te mostrei por último e um intervalo definido aqui, um nome definido que eu também não quero utilizar. A minha intenção inicialmente será juntar da linha 1 até a 17, mas eu não vou ficar me baseando em posições. Na verdade, vou fazer alguns filtros aqui para depois expandir essas informações e juntá-las. Para executar esse processo, a minha primeira ação será retirar tudo que tem resumo dessa tabela. Então eu vou vir aqui em Name, depois filtro de texto e não começa com... E vou dizer para o Power BI retirar resumo. Depois vou clicar em OK. E você viu que sumiu? Na etapa anterior, nós tínhamos o resumo em empresas. Nessa próxima etapa de linhas filtradas, não temos mais. Agora, eu também quero retirar esse define name, porque eu não preciso utilizá-lo na nossa base de dados. Eu quero juntar apenas essas informações para cima. Então, aqui em kind, eu vou retirar tudo que tem define name. Então, vou clicar na setinha para baixo e retirar essa informação. Vou clicar em OK e pronto. Temos apenas as cotações e os dados estão aqui dentro. Se eu clico em Table, lá embaixo, tenho as informações de data, abertura, fechamento, tudo certinho. E também preciso perceber que dentro dessas informações eu não tenho qual é a ação que ela se refere. Aqui eu sei que é a Go porque eu estou nessa linha. Aqui em GGBR também não fala, tá vendo? Apenas lá fora que eu tenho essa informação. Portanto, eu vou manter essa coluna e essa daqui. As outras não são necessárias. Então eu vou clicar com o botão direito, depois de fazer a seleção em ambas colunas e remover outras colunas. Pronto, eu estou com minha base de dados um pouco mais limpa. Vou clicar aqui em Table para vermos que eu não tenho o cabeçalho promovido. E se eu fizer essa transformação antes de promover o cabeçalho, vou ter que fazer muitos passos depois. Então eu vou tomar uma ação aqui que pode parecer levemente avançado para alguns que estão começando agora no Power BI, mas lá no futuro, quando você começar a trabalhar mais com Power BI, você vai ver que isso é bastante simples. Eu vou promover esse cabeçalho antes de expandirmos todas essas informações. Para isso eu vou vir aqui em adicionar coluna, coluna personalizada. E nós vamos utilizar uma função do M chamada table.promoteHeaders. Vou chamar a table.promoteHeaders, essa daqui. Vou abrir parênteses, sempre lembrando que às vezes quando você auto-preenche, ele coloca duas tables e é apenas uma. E qual é a tabela que eu quero promover esses cabeçalhos? É a data. Dentro dessa coluna de data, eu tenho as tables. Então, vou inserir a data lá dentro e fechar. Lembrando que essa data está em inglês, é data, de dados em inglês. Depois que eu clicar em OK, teremos o cabeçalho promovido nessa nova tabela gerada. Tá vendo que agora eu tenho data, abertura, fechamento. Na anterior, esse cabeçalho estava na primeira linha. Então, eu posso remover essa data agora que eu já utilizei e nós temos a informação final que eu quero trabalhar. Próximo passo é expandir todas essas informações. Nós vamos fazer uma espécie de mesclagem, só que sem utilizar esse recurso daqui de mesclar consultas. Eu vou simplesmente vir nessas duas setinhas, vou tirar esse use o nome original da coluna como prefixo, senão ia ficar personalizar.data, vou tirar ele, clique em OK e nós temos todas as informações expandidas. Essa cotação daqui, que está nessa data que ainda vamos alterar esses tipos, é da Go, e se formos mais para baixo, lá embaixo tem informações, nós teremos as outras cotações todas juntas. Para ver isso, basta eu clicar nessa setinha para baixo, depois carregar mais, e você vai ver todas elas em conjunto aqui. Agora vamos alterar esses tipos de dados. Essa data está em um formato diferente, então vou clicar em ABC123, transformar para data. Abertura, fechamento, alto e baixo é número decimal, então vou clicar aqui, alterar tipo número decimal. E o volume é um número inteiro. E pronto, temos todas as informações de cotação que eu queria. E agora falta importarmos aquela última planilha que eu te mostrei com um resumo. Então eu vim aqui em nova fonte, Excel, vou buscar pela ações, clicar em abrir. E aquela tabela é essa daqui de resumo empresas, vou clicar só nela e depois OK. Você vai ver que vai aparecer um erro aqui na primeira coluna
dessa tabela, que são as ações. E isso aconteceu porque nós temos um tipo de dado que não é compatível com o Power BI. Como nós utilizamos essa técnica, eu nem preciso dessa coluna aqui. Na verdade, as informações de ações estão mais para a direita. Tá vendo que eu tenho o símbolo do ticker, que é o código negociado na bolsa de valores? Então, com essas informações aqui, aquele erro era simplesmente o nome da ação por extenso. E todas as informações corretas com a capitalização em número inteiro, aqui a descrição, 52 semanas de alta e baixa como número decimal, e só estou conferindo aqui os tipos de dados para ver se está tudo certo, e realmente está. Nós temos tudo o que precisamos. Com essas duas informações, eu vou clicar em fechar e aplicar aqui em cima, e vamos aguardar o Power BI importar essas informações para começarmos a trabalhar. Como nós vamos trabalhar com datas, com períodos, eu preciso criar uma tabela calendário, e eu escolhi fazê-la no DAX, para ficar mais simples, mas você poderia fazê-la no M tranquilamente. Para isso, eu vou clicar aqui em Dados e depois lá em cima, em Ferramentas de Tabela, vou escolher Nova Tabela. Com essa informação, eu vou colocar aqui o nome dela de Calendário e um símbolo de igual para chamarmos a função Calendar Auto. Essa função vai identificar todas as datas que temos no nosso projeto e vai colocar da primeira data até a última delas, considerando o último dia do ano. Eu vou pressionar Enter para finalizarmos e eu consigo ver que uma nova coluna foi inserida chamada Date. Não quero isso, quero que ela se chame Data, em português, com o horário e a data começando em 1/1 de 2010 e indo até 31/12 de 2021. Então, conferir aqui, a minha data está correta. Eu só vou retirar esse horário porque ele é irrelevante nessa análise que nós estamos fazendo. Então, aqui em Formato, vou escolher apenas o dia, mês e ano. Pronto, nós temos agora nosso calendário. Ainda está faltando uma tabela que daqui a pouco eu vou fazer. Antes disso, vamos lá para relacionamentos, porque eu preciso relacionar essas informações, senão eu não vou conseguir trazer, por exemplo, a data para cada uma dessas cotações e os seus resumos. Então eu vou identificar quais são as colunas que conversam. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer a data para a data. Pronto, temos um relacionamento aqui de 1 para muitos, porque eu tenho uma data em calendário e muitas datas em cotações. Agora, em resumo de empresas, eu preciso relacionar com as cotações. Eu te mostrei que temos esse símbolo do ticker que armazena os códigos, o VEG3, GO4, COSAN. Então, vou selecionar o símbolo do ticker e relacionar com o name, que é a mesma coisa que o símbolo do ticker, mas lá na tabela cotações. Inclusive, deveria ter traduzido esse nome, né? Então, sem problema, eu vou vir aqui em dados, depois cotações e mudar para ticker. Só para ficar mais organizado, não tem nenhuma referência ou interferência aqui nas relações. Tendo feito essa primeira parte, agora vamos para a visualização. Vou clicar em relatório e vamos começar a construir aqui as informações que precisamos exibir. Vamos voltar aqui no Google para relembrar. Eu preciso criar esse gráfico por cada uma das datas, os períodos, a cotação, a variação, o nome da ação selecionada e as informações resumidas embaixo. Beleza, vamos voltar lá para o Power BI e eu vou começar estruturando a parte do layout. Aqui na esquerda eu quero colocar uma seleção de ações, como se fosse um filtro. Então eu vou selecionar o segmentador de dados, posicioná-lo aqui na esquerda e exibir totalmente. Eu vou só fechar esse filtro para termos mais área de trabalho. E dentro dessa cotação, eu quero trazer o código da ação. E tenho ele em duas tabelas, tanto em resumo quanto em cotações. Se formos lá em relacionamentos e analisar aqui a propagação dessas informações, se eu trazer apenas o ticker da cotações, eu não vou conseguir filtrar os resumos dessas empresas, por causa desse relacionamento de 1 para muitos aqui. Eu não vou explicar em detalhes todo esse processo, senão ia ficar muito grande essa aula, mas apenas para falar brevemente, esse ticker ele não consegue ir na contramão dessa relação. Tá vendo que tem uma setinha aqui? Ele não consegue fazer isso desse jeito. Então, para que todas as informações lá no relatório consigam ser filtradas, eu vou utilizar o símbolo do ticker, porque ele consegue trafegar por esse relacionamento daqui. Tá vendo que a setinha permite. É uma via que ele consegue pegar. Não está na contramão como se eu tivesse pegado o ticker. Então vamos voltar lá no relatório. E agora, com essa explicação, vou trazer o símbolo do ticker para campo do meu segmentador de dados. E tenho todas as informações aqui na esquerda. Daqui a pouco nós configuramos ele melhor. Vou trazer o gráfico de área, que vai ser esse daqui, onde está meu mouse, e vou expandi-lo um pouco.
E como nós já temos um relacionamento da data, eu vou trazer a data do calendário aqui para o eixo. E para exibir as informações, preciso pegar o último fechamento. Para isso, vamos criar uma medida juntos. Para ficar tudo organizado, eu vou criar uma tabela de medidas. Então aqui em página inicial, vou inserir dados. Vou dar o nome aqui embaixo de cálculos. E depois clicar em carregar. Só isso. Vai surgir uma nova tabela aqui na esquerda, que tem apenas uma coluna dentro dela, mas nós vamos armazenar agora as medidas. Então vou clicar com o botão direito, nova medida, e vou criar a primeira delas, que será a cotação. E apenas isso. Depois do igual, eu vou utilizar a função max. Na verdade, eu vou utilizar apenas uma função agregadora que consegue extrair essas informações. Não necessariamente vai ser o maior valor de fechamento. Você vai entender daqui a pouco porque nós vamos trabalhar com contextos. Então, a cotação vai ser essa daqui e eu vou trazer essa informação aqui para valores. Feito isso, nós temos essa informação que, por enquanto, não faz o menor sentido. Primeiro, porque nós não estamos na granularidade de dia aqui, e aí esse tipo de cálculo vai interferir negativamente, e também não temos nenhum ticker, nenhuma ação selecionada. Mas, se eu selecionar BID 4, aí começa a fazer um pouco de sentido. Inclusive, quem acompanha BID 4 sabe que é mais ou menos essa curva de ascendência das suas cotações mesmo. Mas o que eu quero te mostrar aqui não é isso, é na verdade esse contexto. Quando nós colocamos o máximo da cotação e aparece 2018 aqui, estamos simplesmente trazendo qual foi a maior cotação desse ano, o que não faz o menor sentido. Então eu vou vir em data e depois vou pedir para exibir apenas a data, sem hierarquias. Quando eu faço isso, temos agora sim a informação da BID 4 correta, onde, para essa data específica, 13/2/2019, a cotação foi 6,47. E não importa que eu estou colocando o máximo da cotação, porque aqui nós temos apenas uma data, um valor. Então, o máximo de um valor é apenas ele mesmo. Agora que vimos essas informações corretamente funcionando, se eu vier aqui no segmentador de dados e selecionar duas ações, você acha que faz sentido? Não faz. Mostrar BBAS e Cielo ao mesmo tempo? Então, nós precisamos fixar esse segmentador de dados para sempre permitir apenas uma seleção. Então, cliquei no segmentador de dados. Agora, na direita, eu vou clicar em formato, nesse rolinho de tinta, controle de seleção e vou ativar a seleção única. Agora, olha a diferença. Eu não consigo mais selecionar duas informações, nem segurando o Ctrl no teclado, que é a forma como nós fazemos isso no Power BI. Então, tendo protegido o nosso desenvolvimento de seleções incorretas, vamos organizar um pouco o layout aqui. Eu vou selecionar esse segmentador de dados, vou diminuí-lo um pouco, colocar mais no centro. Também vou aumentar um pouco o seu item, porque eu acho que está muito pequeno. Deixa eu ver se 12 fica melhor. Fica. Agora eu vou ajustar esse gráfico na direita. Vou diminuí-lo um pouco, porque não precisamos de tanto tamanho assim para exibir essas informações. Ajustar mais para frente, mais para o lado, colocar mais para baixo. E também quero trazer aqui o logotipo da DataB. Então, vou vir em inserir, depois imagem e buscar aqui na nossa pasta de comunicação, identidade visual, logotipos, logo DataB. E vou trazer esse daqui que é o nosso padronizado. Pronto. Seria interessante também tirarmos esse título do gráfico e colocar na cor que aparece lá no Google, para ficar um pouco parecido. Então, vou selecionar o rolinho de tinta, remover o título, pronto, ele sumiu. E em cores dos dados, eu vou mudar esse azul, personalizar essa cor e colocar uma que eu já anotei aqui, que é a 34A853. Esse verde é exatamente como aparece aqui no Google. A minha intenção aqui é só ficar parecido, não precisa ficar exato. Vamos voltar para o nosso dashboard. E agora falta fazer os períodos. Como é que eu vou fazer? Como está mostrando aqui no gráfico de ações com 5 dias, 1 mês e automaticamente filtrando o gráfico embaixo. Nós vamos utilizar uma tabela de períodos adicional. Então vamos voltar lá para o nosso Power BI e agora em dados, vou vir aqui em nova tabela. Inicialmente eu tinha pensado em fazer no Power Query, só que estava complicado demais. Aí eu conversei com o Laender e ele falou, por que você não faz um DAX? E aqui ficou realmente muito mais simples. Então vamos fazer aqui, mas se você quiser fazer no Power Query depois, utilizando outras técnicas que você sabe, pode ficar à vontade. O nome da nossa tabela será períodos. E nós vamos utilizar como parte dessa solução a função add columns várias e várias vezes,
junto com a dates in period e também uma union, para unir todas essas add columns que vamos colocar. Se não entendeu nada do que eu falei, você já vai entender na prática. A primeira delas vai ser a add columns, só para você começar a entender esse processo. O que eu quero fazer aqui? Eu quero criar um conjunto de datas dos últimos 5 dias. Então, eu vou usar a dates in period, nesse caso, e preciso informar os seus argumentos. Primeiro, qual que é a minha tabela de data? Nesse caso, é a minha calendário data. Qual que será a data inicial? Vou utilizar a today, que é a hoje. Depois, o terceiro argumento, qual é o número de intervalos? Vamos fazer do menor para o maior. Então, vamos começar com 5 dias lá da solução do Google que eu te mostrei. Portanto, o número de intervalos será -5, vírgula, e o intervalo será dias. Tudo isso que colocamos na dates in period nada mais é do que o argumento de tabela da nossa add columns. Então, estou falando assim para o Power BI. Power BI, você vai adicionar colunas em uma tabela. Qual vai ser a tabela, Karine? Vai ser a dates in period. Só para te mostrar externamente como essa função funciona, eu vou copiar a dates in period, apertar Enter, vai dar erro aqui porque eu não concluí totalmente, e vou clicar aqui em nova tabela só para você ver funcionando. A dates in period vai me trazer simplesmente as datas dos últimos 5 dias, só isso. Mas eu quero uma tabela de períodos, e aí eu vou ter 5 dias, year to date, máximo 6 meses, 1 mês. Preciso juntar todas essas informações em uma só tabela, naquela que a gente estava criando anteriormente. E para isso eu estou utilizando uma add columns para colocar informações adicionais nessa data daqui, porque eu também quero informar que essas datas que eu fiz com essa função dates in period são do período 5 dias, porque eu preciso exibir essa palavra lá dentro do nosso relatório, 5 dias, para ser selecionado dentro de um segmentador de dados. Então, deixa eu deletar essa tabela, porque foi apenas uma explicação para você. Eu vou voltar na tabela de períodos que estávamos fazendo anteriormente, que está aqui. Tendo feito isso, ele está reclamando, está falando que eu não passei todas as informações necessárias para o add columns. E tá certo, porque eu ainda preciso informar o nome das colunas adicionais que eu vou colocar aqui dentro dessa tabela que só tem datas, igual eu te mostrei lá, tinha 5 datas. Então, o primeiro nome será período. Depois, vírgula, vou informar no terceiro argumento o que eu quero armazenar dentro dele, que será 5 dias. Vou fechar a add columns só para você ver o processo acontecendo. Eu tenho agora a data e o período. A add columns fez isso. Essa função simplesmente adicionou mais uma coluna a essa tabela que eu já tinha anteriormente, igual eu te mostrei, criando de forma separada, mas aqui eu criei junto dessa função. Além dessa coluna de período, eu também preciso garantir que as informações fiquem sequencialmente. 5 dias seja o primeiro, 1 mês seja o segundo, depois 6 meses, senão vai ficar muito aleatório no nosso filtro. Para isso, eu vou criar um índice, utilizando a add columns também. Então, eu vou voltar lá para o nosso relatório. E antes de finalizar, eu vou colocar mais uma vírgula para informarmos o nome 2, que vai ser a segunda coluna criada dentro da add columns. E será a índice, ou ordem, tanto faz. E depois, eu preciso informar qual é a expressão que será armazenada dentro da nome 2, que é a nossa índice. Eu vou informar o número 1, porque vai ser o primeiro período que vai aparecer no nosso segmentador de dados. Vou fechar a add columns, apertar Enter e temos o índice 1. Para continuar esse desenvolvimento, eu preciso adicionar várias add columns dentro dessa mesma tabela para termos agora um mês. Só que como nós estamos fazendo desse jeito aqui, a add columns finalizou. Eu não consigo colocar novas add columns para colocar novas linhas, onde eu vou informar que essas datas novas se referem a um mês. Para isso, antes da add columns, vou utilizar uma função chamada union, que ela vai unir algumas tabelas. A primeira tabela é essa daqui, que você está vendo aqui embaixo. Agora eu vou criar uma segunda tabela que vai armazenar todas as datas de um mês. Para isso eu vou colocar uma vírgula aqui depois da finalização dessa add columns para irmos para o segundo argumento da union, que será a próxima tabela, que vai utilizar o mesmo processo desse daqui de cima, só alterando algumas informações. Então eu vou copiar, Ctrl+C, Ctrl+V, e vamos alterar. Então aqui eu não quero mais 5 dias, na verdade será um mês. Então alterei para -1 month, e no período quero que informe um mês. E o ID, que vai aparecer na ordem da nossa segmentação de dados, do filtro, será o 2. E assim por diante, agora mais uma vírgula, vamos informar a tabela 3. Mas antes, deixa eu só te mostrar qual é o resultado dessa expressão. Vou finalizar a union, teremos uma tabela um pouco maior, há 5 dias termina aqui, e depois nós temos um mês. Então começa no dia 27/1
e vai até o dia 26/2, que é o dia de hoje. E agora nós temos 2 períodos. E agora vamos prosseguir com o próximo período. Vou selecionar a Add Columns, colocar uma vírgula aqui depois desse parênteses e depois Ctrl V. Agora nós vamos fazer o período de 6 meses. Então só alterei de -1 para -6 e ao invés de um mês aqui, será 6 e o índice vai ser o 3. Vamos voltar lá para o Google para ter como referência, então já fizemos até aqui. Falta Year to Date até o máximo. Voltando para o desenvolvimento, vírgula, vamos para a tabela de número 4 da nossa Union. Ctrl C, Ctrl V. Para Year to Date, ao invés de utilizarmos a Dates in Period, eu vou buscar pela função Dates Year to Date, que vai ser mais fácil fazer esse processo. Então, dentro da Dates Year to Date, ela me pede uma data, simplesmente isso. Então, vou informar a calendário data e fechar esse parênteses. O período vai ser Year to Date, YTD, e o índice será o número 4. Agora, mais uma vez, eu vou copiar de cima, porque a próxima é um ano. Então, Add Columns, Dates in Period, -1 year, e o período será um ano. Vou deletar o mês, e o índice será o número 5. O penúltimo período é -5 anos, aqui será 5 anos, índice 6. E por fim, nós temos o máximo, que eu posso colocar o máximo de anos que eu tenho, por exemplo, vou colocar aqui -20 anos. Eu não tenho todo esse período, então ele vai simplesmente considerar o máximo. Aqui vai ser max, ponto, com o índice 7. E finalizamos a nossa tabela de períodos. Vamos apertar Enter para ver o resultado. O máximo já está aqui, ele vai desde 1/1 de 2010 até o dia de hoje. E temos os outros períodos também. Um ano, vamos ver se um ano está certo. Cliquei em OK. Começa no dia 26/2 de 2021 e vai até, vamos alterar aqui da data decrescente, 27/2 de 2020, certinho. Com essa tabela de períodos funcionando corretamente, agora nós precisamos relacioná-la nos relacionamentos para que funcione. Então vou vir aqui em relacionamentos, vou ocultar essa tabela de propriedades e os períodos estarão um pouco mais na direita, vou trazer aqui para perto. Precisamos relacionar com a calendário, porque é ela que nós estamos utilizando como data lá no nosso gráfico diário. Então, vou trazer da data do período para a data do calendário. Ainda precisamos fazer um processo aqui, mas por enquanto eu vou deixar do jeito que está para você ver a necessidade de realizá-lo. Então, vamos voltar lá em relatório e vou criar um novo segmentador de dados, clicando aqui, e trazer os períodos para o campo. E temos todos eles relacionados aqui como filtro. Inclusive, vi que esses 6 meses aqui está errado. Então, vamos vir aqui na tabela de períodos e eu vou alterá-la. Então, ao invés de mês, são 6 meses. Pronto. Enter. Já tem a alteração, já vai aplicar aqui para o nosso segmentador. Eu cliquei em 5 anos e nada acontece. Tá vendo que ali embaixo está ficando a mesma coisa? Isso porque nós temos um problema no relacionamento. Mas você pode estar com a pulga atrás da orelha falando, mas nós já relacionamos, já está lá, data com data da calendário. Por que que não funciona? E isso está relacionado com a direção dos relacionamentos. Como nós temos essa setinha daqui, ela me diz que essa data e seus períodos não conseguem ir pela contramão do relacionamento. Não dá para ela chegar até a calendário e até as cotações para filtrar e mostrar apenas os últimos 5 dias, um mês, 5 anos. Para isso, nós vamos alterar esse relacionamento e executar um processo com muita consciência. Vou fazer o seguinte, eu vou clicar 2 vezes em cima do relacionamento e ao invés de utilizar esse filtro cruzado apenas como único, eu vou colocar ambas. Isso quer dizer que nós teremos uma direção dupla aqui. Vão ter 2 direções. Vou clicar em OK e olha o que vai acontecer com essa setinha. Agora sim, eu consigo trafegar esses períodos para a data e, consequentemente, para a cotação, porque as setinhas estão propagando essas informações. Isso se chama relacionamentos bidirecionais e nós sempre abominamos eles, mas em algumas situações como essa, é seguro utilizá-los. Então, com muita consciência, você pode sim aplicá-los, mas desde que saiba o que está fazendo. Então, vou clicar aqui em relacionamentos, só para ver funcionando, e vou selecionar aqui 5 dias, e olha que interessante, temos 5 dias no nosso gráfico. 5 anos, vão ter várias informações, year to date vai ser um pouquinho menos, o máximo vão ter muitas também, 6 meses, e está validado. Então, agora, nós vamos alterar esse formato daqui
do filtro para ficar um pouco melhor de utilizar aqui dentro do nosso dashboard. Então, com ele selecionado, eu vou clicar em rolinho de tinta, depois geral, e ao invés de utilizar a orientação vertical, que é como está aqui, vou escolher horizontal. Só que eu também quero que fiquem apenas em uma linha. Para isso, eu vou desabilitar esse responsivo e agora sim, está tudo em uma linha. Não sei se você percebeu, mas não estão na ordem correta. Eu tenho 1 ano, depois 1 mês, depois 5 anos, depois 5 dias. Vamos utilizar o índice que criamos anteriormente. Então, vindo aqui em dados, vou selecionar essa coluna de períodos e lá em cima, em ferramentas de coluna, vou dizer que eu quero classificar a períodos pela índice. Vou simplesmente clicar aqui. Pronto, aqui parece que não aconteceu nada, mas lá no gráfico, lá no segmentador de dados, aconteceu. 5 dias, 1 mês, 6 meses, year to date, até o máximo. Legal? Processo concluído com sucesso. Vamos remover esse cabeçalho de período, então aqui no rolinho de tinta, vou desabilitar o cabeçalho, diminuir um pouco esse filtro, e quando eu clico em 5 dias, tá vendo que essas informações estão um pouco confusas aqui embaixo? Ele está tentando interpretar como horário. Eu não quero isso, então para executar do jeito certo, eu vou vir em campos, e nessa data eu vou voltar com a hierarquia de datas, clicando nessa setinha para baixo e depois hierarquia de datas. Vou tirar o trimestre porque não me interessa e vou utilizar o bidente, que é esse expandir todo o campo, para chegar no último nível de dia. Porque dessa forma a nossa função de max vai funcionar também perfeitamente e o formato vai ficar correto. Tá vendo que agora tá 22 de fevereiro, 23 e assim por diante. Com essa transformação realizada, agora todas as outras informações estão corretas também e bem fáceis de serem visualizadas aqui embaixo nesse eixo. Vamos voltar lá para a página do Google para verificar algumas informações adicionais que precisamos incluir. Então, essa parte daqui já colocamos de período, o gráfico, falta informar qual foi a ação selecionada, a sua última cotação e essa variação. Então, vamos fazer esse desenvolvimento inicial. Vou voltar para a nossa informação e aqui eu quero colocar a cotação que foi selecionada para ficar mais destacado. Para isso, eu vou colocar simplesmente uma caixa de texto aqui na guia inserir, caixa de texto, vou posicioná-la lá em cima e diminuir um pouco, porque está muito grande. Para buscar essa seleção, vou clicar em mais valor e trazer aquela coluna aqui para dentro. Símbolo do ticker, que é exatamente essa. Então, só comecei a escrever símbolo e ele já conseguiu reconhecer essa coluna. Automaticamente, essa caixa de texto vai identificar qual foi a seleção e vai trazer para cá. Então, vou salvar para verificarmos se deu certo e sim, aqui está BBDC3, BBAS3, BTOW3 corretamente. Vou alterar um pouquinho esse formato, porque está muito pequeno. Vamos colocar como 20? Não, está muito pequeno ainda. 28. Aí, agora sim. Segoy, vou colocar como light, mais elegante. E agora falta colocar a última cotação, que vamos executar esse processo por meio de uma nova medida aqui dentro. Então, clicando com o botão direito em cálculos, nova medida. Vou chamar de último fechamento. Colocar o igual. E nós vamos utilizar uma calculate, porque eu quero trazer a cotação, mas da última data. Então, calculate da cotação, que é a medida que nós já temos criada, essa daqui, vírgula, last date, da data da cotação. Só isso. Então, com essa função de last date, nós estamos buscando apenas a última data disponível no nosso modelo, que nesse caso é dia 26/2/2021. E a partir desse filtro, dentro da Calculate, a cotação que vai ser buscada vai ser apenas essa do último dia. Vou fechar esse parênteses, pressionar Enter. Dessa vez eu vou utilizar um cartão. Vou colocar mais para cima, diminuir o seu tamanho e trazer o último fechamento para o seu campo. Pronto. Vou posicionar mais para cima e remover esse texto daqui, lá no rolinho de tinta, em formato, e retirar o rótulo da categoria. Vou posicionar um pouco mais para cima. Você consegue ver que ele tem uma tela de fundo branca, tanto que está por cima da ação. Então, vou selecionar novamente em rolinho de tinta e vou remover a tela de fundo. Agora, vamos verificar se está funcionando corretamente. Cliquei em BBAS, está mudando. Legal! Nós estamos numa parte do desenvolvimento já bem avançada. Só vou posicionar mais para baixo esse gráfico daqui, para não ficar tão colado lá em cima. E agora, vamos trazer a próxima informação, que é a variação. Eu preciso colocar aqui do lado exatamente isso daqui. Quanto que foi em relação ao penúltimo fechamento e também a variação em percentual e essa setinha para baixo que a gente vai tentar replicar também lá dentro do Power BI. Então, vamos voltar
E eu vou primeiro criar a penúltimo fechamento, porque nós ainda não temos esse cálculo. Então, botão direito, nova medida. Vou dar o nome de penúltimo fechamento, que será igual a... Vou utilizar algumas variáveis aqui para ficar mais fácil o cálculo. Primeiro, eu vou armazenar a última data, que vai ser igual a last date da data. Posteriormente, mais uma variável, eu vou querer filtrar todas as datas que estão antes dessa última data. Então, datas antes da última data, estou colocando grande mesmo o nome dessa variável só para ficar bem explicativo. Depois, filter, e eu quero filtrar qual tabela? A minha data, onde a cotação data for antes de a minha última data. Eu vou tirar um pouco esse zoom, só para você ver na mesma linha, para ficar mais fácil de entender. Basicamente, o que eu estou falando para o Power BI é fazer o seguinte, tente prestar bastante atenção. Essa informação vai simplesmente trazer a última data para mim, dia 26/2/2021. Embaixo, nós estamos criando uma tabela, e eu sei disso porque eu estou utilizando uma filter, e depois trago todas as informações de datas, todas. E aí você tem que imaginar que essa expressão daqui vai trazer desde 1/1/2010 até dia 26/2/2021. Só que além de trazer essas informações, eu também estou pedindo algo para o Power BI aqui na direita. Eu estou falando para ele fazer um filtro, e por isso que eu utilizei a filter, dentro dessa tabela daqui, antes de trazer todas as informações. Eu peço para ele considerar as datas apenas que forem antes da última data. Ora, qual que é a minha última data? Dia 26/2/2021. Então, essas datas que serão retornadas desconsiderarão a última data. Simplesmente isso. E com essa tabela filtrada, agora vamos para o cálculo final, que será o retorno dessas informações. Então, return, e o fechamento tá na nossa cotação, que é a medida criada anteriormente, mas eu quero filtrá-la, eu quero fazer um cálculo diferente. Então, para isso, eu vou chamar a calculate, posteriormente cotação, que é a medida que tem o fechamento, e eu quero filtrar apenas quando o last date da data da última data estiver presente. Então, lembre-se, nós criamos uma tabela aqui com todas as informações de data, exceto a última data. Portanto, a last date dessa variável vai ser o quê? A penúltima data, já que anteriormente nós tínhamos tirado a última data real da nossa tabela. Então, essa last date para nós é a penúltima data, mas para o Power BI ele vai conseguir trazer a última data dessa tabela daqui. Pronto, só isso, vou pressionar Enter. Se você não entendeu todo esse processo, é normal, é levemente avançado, não é tão avançado assim, mas é levemente. Então, tente recapitular novamente toda essa explicação que você vai entender. Vamos verificar se está correta a informação. Então, vamos trazer em um cartão aqui o penúltimo fechamento e temos 23. Deixa eu colocar um pouquinho de decimais, quero 2 decimais. Tirar aqui, 22,51. Será que foi isso mesmo? Eu vou colocar 5 dias para vermos melhor. Então, a última cotação foi 21,63, que é exatamente o que vemos aqui, e a penúltima foi 22,51, exatamente o que a nossa fórmula trouxe. Com isso correto, nós podemos fazer agora o cálculo de variação. Eu não quero exibir essa informação aqui de penúltimo fechamento, então vou simplesmente deletá-la. E vamos relembrar o que eu preciso fazer. Primeiro, a variação nominal e depois a variação percentual, posteriormente uma setinha indicando para cima e para baixo. Vamos voltar lá para o nosso projeto e criar uma nova medida, clicando com o botão direito, depois nova medida. E eu vou utilizar variáveis aqui porque eu quero colocar todas essas informações nominais, de percentual e a setinha em uma mesma medida. Então, aqui embaixo, a primeira variável vai ser a diferença absoluta, que será simplesmente o último fechamento menos o penúltimo fechamento, já calculado na medida anterior. Só para você verificar o resultado, eu vou colocar um return de diff absoluta para vermos se está certinho. Então, vou fechar, colocar agora um cartão e trazer a variação. Temos menos 88, exatamente isso. Antes estava 22,51 contra 21,63. Vamos reduzir um pouco, eu vou colocar já aqui embaixo. E por enquanto eu não vou fazer nenhuma formatação não. Agora eu preciso calcular a variação em percentual. Então, vou voltar lá na nossa variação, expandi-la, e ao invés de simplesmente finalizar a fórmula aqui, vou colocar mais uma variável, que será diferença percentual. Que será igual a um divide, eu estou pedindo para o Power BI dividir o último fechamento do penúltimo fechamento. Vou tirar esse cálculo da frente, porque não é necessário.
vou fechar o parênteses da divide, e aqui embaixo no return, eu vou agora mostrar simplesmente a diferença percentual, ao invés da absoluta, para vermos se está certo. Então, apertei Enter, temos o seguinte retorno, 0,96. Só que eu quero juntar a diferença absoluta com a percentual. Portanto, eu vou fazer diff absoluta e diff percentual. Vai fazer com que essas informações fiquem todas em conjunto, o que não vai fazer o menor sentido. Então, aqui termina o 88 e lá começa o 96. Vamos formatar melhor esses campos. Então, nesse return, primeiro eu vou fazer da diff absoluta. Eu vou utilizar a função format, o valor vai ser a nossa variável, vírgula, e aqui eu vou utilizar aqueles símbolos de formatação tradicional do Excel. Então, vou informar 0.00, fechar as aspas, fechar o parênteses da format e apertar Enter. Teremos a primeira formatação, que foi essa daqui. Eu tenho menos 0,88. Agora, temos que fazer a do percentual e também dar um espaço entre essas duas informações. Eu vou colocar na linha de baixo, format, o valor vai ser a diff percentual mesmo, abre aspas, 0.00, percentual, fecha aspas e fecha o parênteses. Vou pressionar Enter para vermos que agora as duas formatações estão corretas, mas eu ainda preciso do espaço e também colocar o parênteses. Então, para isso, antes da format, eu vou abrir aspas, depois colocar o parênteses, fechar as aspas e comercial para concatenar com a format. E mais para o final, vou fazer o mesmo processo. E comercial, abre aspas, fecha parênteses, depois aspas de novo e Enter. Temos essa informação. Quero colocar um espaço entre essas duas. Então, antes desse parênteses, espaço, Enter e pronto. E além disso, eu quero a variação, não quero simplesmente o percentual de atingimento. Portanto, em diff percentual, vou colocar um menos 1 no final. E aí nós vamos tirar o número inteiro e esse valor em percentual vai ficar negativo. Menos 3,91%, correto. Falta desenvolvermos agora a seta. Então, eu vou criar mais uma variável aqui em cima, chamada de seta, que será igual a um if se a diferença absoluta for maior do que 0. Se essa expressão for verdadeira, eu quero que retorne a seta para cima. Então, eu vou utilizar o Alt 24 no teclado. Esse é o código para colocar uma seta para cima, Alt 24. Vírgula, agora, se diferença absoluta não for maior do que 0, quero que retorne a setinha para cima. Então, aspas novamente, Alt 25. Fecho as aspas, o parênteses e fizemos a setinha funcionar de forma dinâmica de acordo com o resultado da diferença absoluta. Basta agora concatenarmos dentro da nosso return. Vou colocar um i comercial e depois chamar a seta. Vou apertar Enter para verificar se deu certo. E temos a setinha para baixo, só que eu quero um espaço aqui entre essas duas informações. Então, antes dessa aspas e depois do parênteses, vou pressionar Enter e teremos uma setinha. Com a inteligência do cálculo criada, vamos formatar agora. Então, vou clicar no rolinho de tinta, depois rótulo de dados e quero diminuir o seu tamanho. Vamos ver se 20 fica bom. E eu acho que sim. Também quero tirar esse variação de baixo, então rótulo da categoria e vou reduzir o cartão para ficar aqui embaixo. Tenho que prever que outras ações podem ter números maiores aqui, então acho que tá bom desse jeito. Uma coisa que eu vejo lá no Google é que eles colocam vermelho quando está negativo e verde quando está positivo. Seria interessante fazermos isso também para ficar bem visual. Então, vou voltar aqui, vou criar um cálculo novo que vai ter essa variação. Pode ser o da diferença absoluta, que vai ser essa daqui de cima, ó. Essa. Nem precisaria ter criado aqui dentro da variável, mas vou deixar aqui mesmo. Só para a gente ter ela separadamente e conseguirmos fazer o tipo de cálculo com a formatação condicional dinâmica em relação a essa diferença absoluta. Então, agora vamos selecionar o cartão de volta, depois de ter criado essa diferença absoluta como medida externa. Depois, formatar, e em rótulos de dados, ao invés de ser preto, vou colocar no FX uma formatação condicional. Então, depois de clicar nesse botão, abriu essa janela e quero formatar por regras com base no campo que nós acabamos de criar aqui em cálculos, que foi a diferença absoluta. E vou dizer para o Power BI que se for maior ou igual a 0 e menor do que o máximo, quero que fique verde, e para isso eu vou personalizar a cor e colocar a 34 a 853, que é a cor que eu já tinha anotado anteriormente, e mais uma regra, que se for maior ou igual ao mínimo e menor do que 0, quero que fique vermelho. E aí eu vou selecionar aqui dessas cores mesmo.
Vou pressionar OK para ver se está certinho e ficou vermelho. Vamos ver uma que está positivo. Essa não é, essa não é. O mercado no dia 26/2 não ajudou muito. Deixa eu ver uma que vai estar. Não é possível que todas estarão negativas. Vamos lá, mais uma, mais uma, mais uma. Vixe, não vai ter jeito. Todas estão negativas. Ah, achei! BID 4 está positivo e ficou verde. Agora sim, temos a formatação condicional correta. Falta apenas fazermos as informações aqui de baixo. Deixa eu voltar lá no Google para te mostrar novamente. Quero colocar abertura, alta, baixa, capitalização. Vamos fazer primeiro só essa coluna inicial e depois a gente vai para as próximas. Então, abertura, alta e baixa. Voltando para o Power BI e relembrando que essas informações estão aqui em uma base de dados chamada Resumo Empresas, que foi aquela última planilha de Excel que eu te mostrei. Para fazer a abertura, nós vamos clicar aqui em Cálculos, Nova Medida, e vou dizer a abertura, na verdade, última abertura, que fica melhor, mais claro, que será igual a Calculate do máximo da abertura. Nós ainda não tínhamos utilizado essa coluna. Vou fechar o parênteses, vírgula, quero a last date da data da cotação. Fecho parênteses, fecha Calculate. Então, o que eu fiz aqui? Nada diferente do que já tinha feito anteriormente. Eu falei para o Power BI para calcular qual é o valor da abertura. Usei a Max porque dentro dessa last date do filtro que nós fizemos vai ter apenas um único valor, então não vai interferir. E com esse filtro da Calculate, nós temos apenas a última data, que no nosso caso é dia 26/2 de 2021. Pressionei Enter, só que antes eu vou copiar e colar todo esse cálculo, porque nós vamos utilizá-lo mais duas vezes. Então a abertura está pronta, agora eu vou fazer a alta, última alta, e trocar aqui de abertura para alto, Enter, e agora o baixo. Nova medida, Ctrl V, última, baixo. Baixo. Só vou trocar a nomenclatura desse último alto, porque ficou ruim. É alto de preço. Pronto, Enter. E vamos inserir as informações aqui embaixo. Eu vou escolher colocá-las dentro de uma caixa de texto, clicando aqui em Inserir caixa de texto. Poderíamos fazer no cartão? Sim, mas eu acho mais fácil fazer dessa forma, porque dá para colocar todas em conjunto. Então, a primeira será a abertura, depois alto e baixo. Lá na abertura, aqui na frente, quero colocar o valor e para isso eu vou inserir esse mais valor e vou buscar pela última alto. Talvez ficaria até melhor trocar essa última alto, ficou meio estranho, mas não vamos ficar com preciosismos em relação aos nomes aqui. Eu vou colocar salvar e temos 53 e 38 em relação ao bid. Essa foi a abertura nesse último dia, que fechou em 51,02. Agora o alto, vamos colocar mais valor, último, alto, salvar. Temos a informação também. E agora o baixo, mais valor, último, baixo e salvar. Agora sim, vou aumentar um pouco essas informações, está muito pequeno, 14, e diminuir essa coluna. E temos as informações necessárias da primeira coluna. Agora vamos para a segunda. Precisamos inserir a capitalização do mercado, o índice PL e o rendimento dos dividendos. Essas duas últimas informações nós não temos no nosso projeto e eu vou substituí-las pelo índice beta, que indica a volatilidade daquela empresa que você está analisando em relação ao volume do mercado. Se você tiver uma API paga que tem essas informações, pode ficar à vontade para alterar o seu projeto. Mas como eu optei para utilizar uma base que vem do Excel com informações sem grandes complexidades de extrações, nós vamos simplesmente substituir e colocar a capitalização do mercado, fechamento anterior, essa alta de 52 semanas, a baixa e o índice beta. Então vamos voltar lá. Só para ficar com duas colunas, eu vou inserir a capitalização do mercado aqui embaixo para ficar menor. E aqui eu vou chamar o mais valor, capitalização do mercado, que já tem essa coluna no resumo das informações. Daqui a pouco eu te mostro. Então, selecionei essa, cliquei em salvar e temos a informação ali. Deixa eu só colocar no mesmo formato, que vai ser o 14 e pronto. Aumentar um pouquinho. Esse valor foi buscado aqui em dados, nessa tabela de resumos e nessa coluna de capitalização. Como ela está relacionada com o ticker lá das cotações, ao filtrar tudo, nós temos a capitalização exata da cotação que nós estamos avaliando, que é da BID 4. Só que essas informações ficaram um pouco ruins de ler. Por exemplo, lá no Google, nós temos ela abreviado em bilhões. Então, vamos fazer o mesmo aqui no Power BI.
Ao invés de simplesmente chamar o número desse jeito, como está lá na coluna, eu vou criar uma nova medida, e depois eu chamo ela aqui, que se chamará CapMerc, de mercado. Deixa eu colocar um espaço aqui. Depois, max, porque eu quero trazer o maior valor da capitalização do mercado, só que ao invés de mostrar simplesmente dessa forma, eu quero, na verdade, dividir por 1 bilhão. E não apenas isso, mas também formatar todo esse valor, porque aqui simplesmente teremos um retorno em decimal. Vou apertar Enter para verificarmos e alterar aqui na capa e mercado, depois CapMerc. E vou salvar. Então, a informação que está buscando é essa, mas seria interessante colocarmos 1 bilhão ali do lado. Então, para isso, eu vou colocar uma format antes do max, depois vírgula aqui no final, para formatarmos esse resultado daqui. Então, eu quero formatar com aspas 0.00 para ficar com os decimais e, posteriormente, um símbolo de bi, de bilhão. Fecho a format e o resultado ficou assim. Deixa eu colocar em várias linhas, só para ficar mais fácil de identificar. Então, ficou basicamente dessa forma o nosso cálculo. Vou pressionar Enter e olha o resultado ali embaixo, 34,03 bilhões. Vamos formatar esse número para ficar do mesmo tamanho, no 14, e temos a informação concluída com sucesso. Agora falta colocarmos o penúltimo fechamento, as 52 semanas de alta, baixa e depois o índice beta. O penúltimo fechamento já está calculado nessa medida, então nós vamos simplesmente inserir uma nova caixa de texto, colocar aqui embaixo, vamos reduzir o seu tamanho e fechamento anterior, que será igual ao valor de penúltimo fechamento. Clico em salvar, temos a informação. Agora vamos fazer as 52 semanas de alta e baixa. Então, Alt 52 semanas, que será igual ao mais valor de 52 semanas de alta. Salvar. O próximo vai ser baixo, 52 semanas, mais valor, 52 semanas de baixa. E salvar. E por fim, o índice beta, que eu falei que ia colocar adicionalmente e representa a volatilidade dessa cotação. Então, beta. Selecionei, salvei, vamos aumentar o seu tamanho e temos as informações corretas aqui embaixo. Eu trabalharia um pouco mais esse layout, mas a ideia aqui é trazer a informação completa. Eu tô sentindo falta só de uma coisa que tem aqui, que é muito importante, que é a última cotação. Tá vendo que tem 26 de fevereiro? Seria interessante também colocarmos qual foi a data da última cotação. E eu vou tentar fazer naquele mesmo formato. Então, cálculos, nova medida, data última cotação, que será igual... Vou começar com o format porque eu quero formatar aquela última data. Então, o máximo da data da minha cotação, eu quero formatá-la com aspas para abrir o formato. Primeiro, apenas o dia, depois um espaço, o mês abreviado e um ponto. E vou fechar as aspas, o format, apertar Enter e agora colocar em um cartão ou então até mesmo em uma caixa de texto. Então aqui, caixa de texto, mais valor, e eu quero chamar a medida data última cotação. Vou salvar e temos essa informação. Legal, deixa eu aumentar só um pouquinho porque tá muito pequeno. Vou colocar tamanho 12, diminuir essa caixa de texto, colocar mais para a esquerda, trazer essas informações um pouco para cima, tirar essa tela de fundo, porque tá vendo que tem uma tela de fundo que está sobrepondo? Então, vou retirar e agora trazer essa última data aqui para baixo. O restante é refinar um pouco mais esse layout, por exemplo, deixar isso mais espaçado, mudar um pouquinho aqui para deixar ele mais separado, ou então criar alguns containers para mostrar exatamente as informações nos lugares corretos, como por exemplo, vou colocar aqui rapidamente, inserir formas, retângulo. Eu poderia colocar um retângulo aqui embaixo, que vai ser todas essas informações daqui. Aqui na linha eu vou colocar uma transparência 100%. Em preencher, vamos deixar um pouquinho menos cinza. Um pouquinho menos, 58%. Ele vai ficar para cima, então vou selecionar. Vou trazer para baixo, então aqui em formato, recuar, enviar para trás. Teremos uma tela de fundo nessas caixas de texto, então vou selecioná-la
tirar a tela de fundo dessa, da outra também. Inclusive, lembrei de algo aqui, poderíamos colocar a descrição da empresa para você saber o que é esse BBAS3. Talvez você não esteja tão acostumado com a Bolsa de Valores, ou para quem você está fazendo esse relatório, então poderíamos colocar aqui o inserir, depois caixa de texto, vou colocar lá embaixo, trazer para cá, e no mais valor ali, igual nós fizemos nas anteriores, vou trazer a descrição, description, que está nessa tabela de resumo empresas. Vou salvar e temos a sua descrição. Vou aumentar um pouco, diminuir aqui essas linhas, porque não precisa exibir todas elas. E também precisamos tirar a tela de fundo. Então, selecionei esse visual, tela de fundo. Vou trazer um pouco mais para baixo, para ficar alinhado. E agora, toda vez que selecionarmos aqui o BID4, se você não soubesse, é o Banco Inter. Fleury é um laboratório. E podemos utilizar esse mesmo retângulo que eu criei anteriormente para compartimentar outras informações e ficar mais claro de entender. Então, posso colocar aqui e trazer essas informações para trás. Pronto. Tirar essa tela de fundo do nosso símbolo de ticker. Reduzir também. Utilizar de novo esse retângulo que nós criamos anteriormente para colocar debaixo do gráfico. E segmentar também essa parte de cima aqui, para ficar bem evidente que tudo isso faz parte apenas de um conjunto da análise que nós estamos fazendo. Vou selecionar e recuar essas informações, enviar para trás. Vamos, por fim, tirar essa tela de fundo do nosso segmentador de dados e também do gráfico. Então, tá vendo que essa parte é muito mais trabalhosa e detalhada. Se você não quiser fazer, não precisa, mas eu acho importante para deixar a informação mais compartimentada e mais clara também. Essa cotação e o ano não são relevantes para o nosso projeto, poderíamos retirar. Então, eu vou vir aqui no eixo X e retirar o seu título. Vamos fechar o eixo X. Agora eu vou abrir o eixo Y e retirar o seu título também. Fica bem melhor assim. Quanto menos informações, melhores. Então, vou reduzir um pouco mais esse filtro para cá, trazer para baixo. Poderíamos alinhar as informações aqui na esquerda para ficar junto com o quadrado. E, por fim, testar o nosso projeto. E eu vou parar por aqui de ficar fazendo essas formatações, porque se deixar eu realmente fico até amanhã e já estou querendo fazer um tanto mais. Dá para melhorar bastante. Mas eu acho que você entendeu qual foi o intuito, que é tentar executar uma solução que trouxesse os períodos desse jeito daqui para todas essas cotações, de acordo com a usabilidade do usuário final. Nós tentamos replicar um pouco do que tinha aqui no Google e o intuito não foi focar em design e sim na dúvida do Daniel. Você se lembra dela ainda? Foi para isso que a gente fez esse projeto. Nós fizemos apenas informações diárias, porque ele não precisava do intraday, com a base de dados que tínhamos, para você também conseguir executar lá dentro do Excel. E o resultado foi esse. Eu falei sobre vários conceitos em diversas partes nessa aula que talvez você não tenha entendido 100%, mas se você conseguiu executar, não pare por aqui. Tente buscar por mais desses conceitos. Se você vê todos os vídeos no meu canal, eu já falei sobre todos eles em algum momento, então eu te incentivo a estudar Power BI. Não fique simplesmente replicando o que eu fiz aqui, tente entender o que é relacionamento, o que é aquela propagação que eu disse antes, por que utilizamos a Calculate, a Filter, como que fizemos o cálculo do dia anterior, a formatação condicional e muitas outras. Se você desenvolveu junto comigo, parabéns! Posta a sua solução no LinkedIn, me marca lá falando, Karine, olha só o resultado, que eu vou curtir sua publicação e ela vai se propagar para outras pessoas também. E esse vídeo foi longo pra caramba, então se você tá ouvindo essa mensagem agora, que eu tô conversando com você, coloca aqui embaixo nos comentários #abacaxi. E aí essa é a mensagem secreta entre eu e você, e eu vou saber que você ficou até o final. Espero que você tenha gostado do desenvolvimento de hoje. Se você quiser mais conteúdos como esse, me fala também aqui embaixo e eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e tchau, tchau!